Trabalhar muito, mata ou não mata? Sei, trabalho desde os 5 anos de idade e tô vivo ainda, né? Bom, tirando o alívio cômico, eu queria falar um pouco sobre trabalhar demais. Como é que funciona essa questão de trabalhar bastante. Eu saí do meu emprego CLT para trabalhar literalmente quase que 80 horas dentro da edição de vídeo, né? Eu não sei se é uma coisa normal para as pessoas, né? Basicamente, a vida segue de um ritmo onde tu pretende fazer dinheiro o tempo todo, né? Basicamente, a gente parte desse princípio quando a gente pensa em morar sozinho, quando a gente pensa em sair do próprio emprego, ou é demitido de algum lugar e consegue ir para outro emprego, a maioria das pessoas pensam em mostrar serviços nos primeiros meses, né? Então é uma coisa normal que a gente tente trabalhar bastante. Eu, quando saí da marcenaria, comecei a trabalhar com edição, eu realmente acho que eu trabalhava mais antes do que eu trabalho hoje, porque a minha ideia era realmente mostrar muito o serviço, né? Mas hoje em dia, eu vejo que as horas que eu trabalho acabam sendo muito mais intenso do que realmente quantidade de horas, né? Eu acabo passando muito tempo sentado, eu acabo passando muito tempo na frente do computador, e isso pode divergir para qualquer tipo de área de trabalho home office, sabe? Por exemplo, lá quem trabalha com atendimento ao cliente, com atendimento N1, N2, que a gente fala que são as empresas que trabalham normalmente com telemarketing, né? Empresas que trabalham com suporte ATI, são empresas que fazem com que a pessoa fique um tempo ali na frente do computador e acaba sendo até pior do que o meu trabalho, porque eu basicamente não tenho um patrão fixo, né? Eu posso fazer o horário que eu tenho e tudo mais, mas esses trabalhos que são da ICLT, que é o trabalho que fica home office, ele realmente te prende ali 8 horas na frente do computador, na frente de um notebook ali, tendo que conversar com pessoas das mais diversas e tendo que atender questões e dúvidas. Então é um trabalho que é realmente bem cansativo, né? E quando a gente sai do CLT, a gente fica muito com esse senso de responsabilidade, sabe? Quando tu sai do CLT, assim, eu lembro que eu trabalhei 5 anos no CLT pra só então sair. E quando eu saí, eu lembro que foi um medo muito grande, assim, da minha parte de saber, e agora, né? O que vai acontecer de mim, né? O que vai acontecer comigo, com a minha carreira? O que eu vou fazer na minha vida se agora eu não sou mais marceneiro? O que eu faço agora? Porque só sabia fazer isso, eu só sei fazer isso. Esse era o meu grande medo de sair. Inclusive, eu acho que o único jeito de eu ter saído da marcenaria e ter começado a fazer um negócio próprio, entre aspas, é porque realmente eu fui forçado a sair, sabe? Realmente eu fui ali, realmente não teve escolha, não tinha muita escolha, sabe? Eu saí dali da marcenaria, eu lembro que na época que eu saí da marcenaria, foi em 2020, foi esse ano eu saí da marcenaria, e eu já tava transicionando para esse mercado de edição de vídeo, né? Eu só não imaginava que seria tão abrupto assim, o negócio não seria tão rígido, não seria tão do nada assim para falar melhor. E quando eu comecei a trabalhar, eu já acho que eu falei isso antes, eu estava no celular e depois comecei a estar no notebook da minha mãe, e aí foi um baita caos. Mas a quantidade de trabalho que eu fazia era um pouco maior do que a quantidade que eu faço hoje, né? Porque tem mais. Hoje em dia eu digo que é mais intenso, né? Cada projeto que eu pego, ele é mais intenso e mais difícil do que o outro, mas ele é menos horas trabalhadas, eu acredito, sabe? Mas ainda assim continua sendo uma quantidade absurda. Mas o que eu quero dizer é como nós, às vezes, a gente vê que parece que a gente tem essa noção, a gente vê pessoas que trabalham em casa, pessoas que não são CLT, a gente pensa, nossa, que legal, aquele cara ganha muita grana, olha que vida fácil, que vida tranquila. Eu lembro quando eu tava na marcenaria, eu pensava muito isso de todo mundo que era cliente que eu ia. Basicamente, a gente chegava na casa do cliente e via que ele trabalhava com alguma coisa de tecnologia, trabalhava relacionado a alguma coisa com computador, com programação, o cara é um dev, o cara é um editor, o cara trabalha com investimento, o cara é um advogado, trabalha em casa, é psicólogo, né? Isso tudo que a pessoa trabalhava em casa, né? E a gente via assim, e via que ele não era contratado de uma empresa, de algum lugar especificamente, né? Ele tinha a própria empresa, ou ele prestava serviço para empresas. E aí o olhar para esse cara, tipo, mano, que vida tranquila, tá ligado? Que vida barbada, ou que coisa fácil de fazer, né? Só ficar em casa, só fazer não sei o quê. Mas nunca olhava pra caminhada, sabe? Nunca olhava pro processo, pras renúncias que a pessoa teve que ter. E hoje em dia é muito difícil a gente querer ter algum tipo de renúncia, né? Normalmente é muito mais fácil ficar na minha cama ali, deitado, vendo um Instagram, um TikTok derretendo o cérebro, do que realmente fazer alguma coisa produtiva da vida, né? Porque é muito mais fácil quando a gente é forçado a ficar 8 horas no trabalho, que seria o CLT, quando tu é forçado a pegar um ônibus, quando tu é forçado a ir lá, a trabalhar e a voltar, a ser mandado por um patrão. Basicamente, as pessoas pensam por ti, né? A situação, ela te molda, né?
E quando tu tá em casa, quando tu é uma pessoa que não tem essa cobrança de um patrão, quando tu tem que entregar as metas e as métricas e é tu que tem que fazer, tu que tem que dizer qual horário que tu vai trabalhar, isso se torna um pouco muito, perdão pela redundância, um pouco muito difícil. Porque chega aquele momento em que tu não tem uma rotina específica, né? Tu não tem que pegar ônibus, tu não tem que voltar para casa a tal horário. Não, tu já tá em casa, tu já tá ali no teu ambiente de trabalho. O teu ambiente de trabalho é a tua casa, é o teu canto do computador, é a parte em que tu realmente faz alguma coisa, né? E também eu posso dar para desmembrar para mais lados, né? Para quem trabalha, para quem estuda na faculdade, né? Estuda o dia todo, estuda home office, também acaba se tornando um trabalho, porque no futuro vai ser muito melhor, né? Mas mais na questão do trabalho mesmo, que no CLT a gente é mais forçado a ficar. Então, a situação ela pensa por ti, o teu cérebro não precisa pensar muito no que fazer. Eu lembro que eu pensava que eu era assim, sabe? Eu pegava o ônibus, acordava, eu não precisava pensar. Eu acordava igual um zumbi, mano. 7 horas da manhã, tomava um café ali muito rápido e saía com a cabeça baixa pro trabalho, assim, tá ligado? Quase dormindo. E pegava o ônibus, cochilava no ônibus. E aí chegava no trabalho, fazia tudo que tinha que fazer, porque alguém já tinha preparado as tarefas pra mim fazer. E aí ele me passava exato, ó, tu tem que fazer isso aqui, tem que me entregar até tal horário. Tem que fazer esse móvel e tem que entregar na quinta-feira, na terça-feira, na sexta-feira. Tem 3 dias, 4 dias pra fazer. Baixa a cabeça e faz isso, tá ligado? E, mano, e essa parte do CLT, que a gente vê que a vida de CLT é muito. Eu não posso falar essa frase, que a vida de CLT é muito tranquila, mas a vida de quem não é CLT é muito mais difícil, é muito mais complicado, velho. Mas a vida do CLT também é difícil, tá? Eu não vou ficar desmerecendo aqui o pessoal que é CLT, porque eu já fui, sei que é uma desgraça pegar ônibus e pegar trem e trabalhar em outra cidade. Aqui na minha cidade, principalmente, as pessoas trabalham em outra cidade, né? A gente tem a cidade de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cidade, não é uma cidade de interior, não é uma cidade interior, mas é quase uma cidade interior. E tem Porto Alegre, que é a capital do estado, que é uns 30 minutos de viagem de ônibus. De ônibus é quase uma hora, né? Mas de carro é 30 minutos de viagem, 20 minutos de viagem, dependendo do carro. E lá é onde habita as grandes empresas, onde tem realmente as grandes oportunidades hoje em dia. Então, normalmente, quem quer ter mais uma carreira melhor na vida, né? Quem quer fazer alguma coisa que seja realmente útil, quer ampliar os horizontes, quer trabalhar em lugares mais renomados, que paguem melhor, que tenham uma situação financeira que queira te dar uma estabilidade melhor, tem que sair da cidade. Quem é de Porto Alegre já não tem tanta essa necessidade. Porto Alegre já tem muitas oportunidades. Eu entendo que o CLT, ele é um serviço muito cansativo, muito maçante, mas é aquela parte de que tu não precisa organizar o trabalho. Tu já tem alguém que faz isso, o teu patrão, o teu gerente, ou se tu é mesmo um gerente, eles já fazem isso, o trabalho ele já tá ali, tu só precisa executar, sabe? Óbvio que tem empresas que não tem, que empresas que o cara acaba pagando uma de diretor, e o cara é só um funcionário normal, e tem empresas que tem muito trabalho braçal, empresa de logística, empresa de serralheria, empresa de marcenaria e vidraçaria. Eu sei que tudo isso é um trabalho muito braçal, e normalmente o patrão ele só passa a ordem de serviço, ele só passa isso, só passa aquilo, não deixa tudo muito bem organizado, sabe? Mas só o fato de existir um espaço físico, existir o patrão que cuida toda essa parte de dinheiro, de finanças, de imposto, que ele paga todas essas paradas, isso faz com que o trabalho do CLT seja só trabalhar. E isso é bizarro, porque parece que quando a gente sai do CLT, agora sim, não, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou trabalhar com o que eu quero. E, mano, é muito tempo perdido com muita coisa que pra ti nem era uma coisa importante. O que é imposto, mano? O que eu quero saber de imposto, velho? O que o governo? O que nada a ver, entendeu? E hoje em dia eu vejo quanto é difícil ser dono do próprio trabalho, sabe? Ser um prestador de serviço. Se tu não tem um nome, mano, se tu não tem um MEI, se tu não tem o CNPJ, é muito mais difícil tu dizer de onde é que tá vindo o teu dinheiro, de onde é que tá vindo as tuas coisas. Então, sim, eu me rendi a trabalhar 80 horas por dia para não trabalhar no serviço CLT. Eu posso estar muito reclamando aqui, né? Falando que é muito ruim trabalhar se não for CLT, mas cada lado tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Eu saí porque realmente queria ter mais tempo para curtir a vida, sinceramente, né? Esse acho que era o meu maior medo, né? Porque eu via o pessoal na minha empresa da marcenaria lá com 40 anos, 45 anos, o pessoal que trabalhou 10 anos dentro da empresa, trabalhou 15 anos dentro da empresa. E aí a minha vida tava seguindo isso. Eu já tava 2 anos nessa marcenaria, última que eu tava agora. E eu me via nesse lado, sabe? Eu me via nesse tipo, cara, eu não vou conseguir curtir a vida, mano. Eu vou viver a vida toda aqui, eu chego de manhã, o sol tá nascendo, e eu saio e o sol já tá se pondo. Então eu não vejo o dia passar, os dias estão ficando cada vez mais iguais. E aí hoje em dia, eu ainda trabalho pra caramba, velho. Eu ainda continuo enfiado na cabeça do computador. Antes eu tava na marcenaria, agora eu tô no computador. Mas hoje, se eu quiser, eu não trabalho na quinta-feira, não trabalho na quarta-feira. E deixo pra trabalhar no sábado. Ou eu não trabalho no sábado e no domingo,
domingo e concluo tudo que eu tenho que fazer durante a semana. Ou tem dias mais tranquilos e eu trabalho na segunda, terça, quarta. Na quinta e na sexta não faço nada. No sábado, no domingo eu consigo dar uma saída. Me empenho muito a trabalhar, fazer mais coisas durante a semana para ficar mais tranquilo. Então, eu acho que isso não tem preço, sabe? Esse é o preço do trabalho. Eu posso não ganhar rios de dinheiro aqui hoje, mas realmente é muito melhor para mim e eu tenho visto que eu consegui enxergar a vida hoje em dia. Eu consegui enxergar as coisas acontecendo. Pode não ser o trabalho mais atraente do mundo, né? Ser um cara que edita vídeo. Ser marceneiro era uma coisa que nas rodas de conversa era muito mais legal, mano, pra ser bem sincero. Tu falar que era um marceneiro, os caras ficavam, nossa, que máximo, mano. Nossa, que legal, arrumou um móvel pra mim. E acho que a gente não perde as coisas. Eu não perdi de ser marceneiro, ainda conheço muitas coisas, né? Ainda tem muitas coisas que eu ainda faço. Mas realmente eu não sou mais, né? Então as rodas de conversa às vezes fica meio chato. Tipo, ah, mano, o que tu faz? Ah, mano, eu sou editor de vídeo. Alguma galera acha bem legal, outras galera acham meio nada a ver. Então depende muito do assunto, mas marceneiro era meio que geral, todo mundo achava muito legal. O cara trabalha com madeira, nossa, o cara trabalha com pau, meu Deus. Bom, e é basicamente isso. Eu acho que um conselho que eu posso dar, depois de algum tempo aí trabalhando mais ou menos, né? Não posso dizer que sou o cara mais experiente do mundo, mas arrisca tudo, mano. Ah, se tu é solteiro, tá namorando, não sei. Tu mora com teus pais, principalmente, velho. Se tu mora com teus pais, principalmente. Eu lembro que quando eu vim morar sozinho, eu ainda tava trabalhando na marcenaria. E aí eu troquei pra esse serviço e eu, mano, fiquei desesperado, velho. Eu falei, caraca, vou ter que voltar pra casa dos meus pais, mano. Que ladaia, tipo, e agora, o que eu vou fazer, tá ligado? E aí as coisas foram dando certo, mano. É só se jogar, sabe? Eu tenho muita vontade de trabalhar numa área, mas eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada, mano. Se arrisca, velho. Arrisca que não tem nada a perder. Nada, literalmente nada a perder. Eu queria deixar essa esse pensamento aqui no vídeo, que é tipo, mano, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é tentar alguma coisa que a gente nunca fez e se arriscar de um nível que ninguém se arriscaria por nós. Então eu só tô aqui hoje gravando esse vídeo aqui, fazendo alguma coisa assim. Esse vídeo é mais pra mim do que pra qualquer coisa. Mas eu só tô aqui hoje porque eu me arrisquei, porque eu apostei numa coisa que era totalmente incerta pra mim. E é isso. Se arrisque, viva a vida.